Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Roberta Frossá. E, gente, se hoje vocês têm que limpar a casa, fazer qualquer coisa, faça agora, enquanto você fica me escutando, porque esse vídeo vai ser só eu sentada aqui, fofocando com vocês e atualizando vocês da minha vida, o que tá acontecendo e cronologia das coisas, porque ninguém tá entendendo nada, quer dizer, algumas pessoas, outras não. E aí eu pensei, quer saber? Eu vou sentar com vocês e conversar e fofocar da vida. Eu abri uma caixinha lá no Instagram e deixei a caixinha para vocês fazerem perguntas para esse vídeo, então também vou responder caixinhas que vocês deixaram lá. Daí, quem não me segue no Instagram, me segue, @robertafrossar. E eu falei na caixinha, eu falei, gente, eu quero sentar e conversar com vocês, fofocar da vida e já postar o vídeo logo, porque vocês me mandam pergunta. Eu não quero postar um vídeo daqui a uma semana ou mais, sabe? Eu quero. Vocês mandam pergunta hoje, amanhã eu já posto o vídeo. Então é isso que eu tô fazendo. Eu vou gravar aqui agora e já vou postar no YouTube. E daí, gente, é isso. Vamos começar a fofocar da vida, porque tem muita coisa pra falar de casamento e filhos e cronologia das coisas. Aí eu até anotei aqui as cronologias, porque eu não quero ficar indo e voltando nas coisas, sabe? Mas eu tenho 29 anos hoje e eu me mudei para os Estados Unidos com 15 e 16 anos. Eu falo 15 e 16 porque eu faço aniversário dia 29 de janeiro e eu não lembro se eu me mudei em dezembro ou janeiro antes do meu aniversário ou foi em janeiro depois. Eu acho que foi antes, gente. Daí eu falo 15 para 16 porque é 15, quase 16, enfim. 15 para 16 eu mudei para os Estados Unidos e com 18 anos eu mudei para Nova York. E eu mudei para Nova York no meu aniversário de 18 anos. E aqui em Nova York, no primeiro ano que eu tava já aqui, eu conheci meu noivo. E a gente tá junto até hoje. Só que foi assim, gente, eu conheci ele. Na época, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu terminei o ensino médio e eu não sabia se eu queria fazer faculdade de quê. Eu não sabia nada, gente. O que eu fiz antes de conhecer meu noivo, quando eu já tava aqui em Nova York, foi. Eu já tinha vindo pra cá várias vezes, então eu conhecia a cidade, eu já sabia lugares bons pra morar, e em Manhattan, em lugares que não eram bons, enfim. Eu continuei fazendo curso de mandarim, porque eu fazia mandarim quando eu morava no Brasil ainda, antes de me mudar para os Estados Unidos. E eu comecei mandarim acho que com 12 anos e continuei até eu me mudar para os Estados Unidos. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu continuei o curso de mandarim na escola e depois continuei aqui em Nova York, porque eu pensei, gente, é assim, quando eu cheguei aqui em Nova York, eu queria conhecer pessoas, sabe? Então tudo que eu pudesse fazer, queria me fazer conhecer alguém, conhecer amigos, eu queria fazer. Então pensei, um jeito bom, né, de conhecer pessoas é fazer um curso. Aí eu fiz curso de mandarim, fiz curso para tirar licença para vender imóveis, porque também é uma coisa que eu tava pensando em fazer. E tava conhecendo pessoas e assim, conheci uma menina que fazia mandarim comigo e ela tava ficando com um amigo do meu noivo. Mas assim, não é amigo dele, tipo, eles quase não se falam e eu acho que a menina que eu conheci e esse garoto nem estão mais juntos, tipo, era só ficando mesmo, sabe? Eu também nem falo mais com ela. Mas enfim, eu e meu noivo a gente se conheceu e a gente ficou junto desde então. Quando eu conheci ele, o meu noivo, eu não. Como eu falei pra vocês, eu tava fazendo curso de mandarim, fazendo esse curso de. Pra pegar licença pra fazer. Vender imóveis, que é pra virar real estate agent ou broker, como fala aqui nos Estados Unidos. E daí eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade. E o meu noivo, ele tava estudando na Columbia, que é uma Ivy League, né? Que é uma das melhores universidades do mundo e dos Estados Unidos. Harvard, Columbia, Stanford, enfim. Ele tava na Columbia e ele, na época, ele tava estudando pro LSAT, que é a prova para quem quer cursar direito. Direito aqui nos Estados Unidos, assim como medicina, é pós-graduação. Então você primeiro faz faculdade, depois você faz uma prova voltada para o curso que você quer de medicina ou direito. Então medicina a prova se chama MCAT, direito a prova se chama LSAT. E depois você cursa medicina ou direito, né? Se você passar, se tirar nota boa, e, enfim, você passar na instituição. Ele estava estudando para as aulas e estudando para o LSAT. Só que, na época, ele também estava no primeiro ano da faculdade. Ele é 2 anos mais velho que eu só. E sabe quando a faculdade nos Estados Unidos, as pessoas aqui, acho que no Brasil também, mas não sei, né? Porque eu não experienciei isso no Brasil. Mas o primeiro ano da faculdade, as pessoas bebem muito.
E meu noivo não tava com nota boa, porque ele tava saindo muito com os amigos dele, sabe? Da faculdade. Assim, acabou de entrar na faculdade, tava no primeiro ano, sabe? Aquela coisa. Só que ele já tava começando a estudar pro L7. Ele começou a estudar bem antes, assim, do que normalmente recomendo, né? Tipo, ele começou a olhar a prova e tal. Aí eu... Como eu queria fazer faculdade, eu falei, olha, vamos estudar juntos na biblioteca. E aí eu ia pra biblioteca da Colômbia. Aí lá na Colômbia, não sei se agora tem mais isso, mas você podia pagar um valor mensal para você acessar a biblioteca da faculdade. Tem várias, né? Qualquer uma que você podia ir. Mesmo você não sendo estudante. Então eu paguei o mensal, era barato na época, acho que era $15 por mês. E eu pude acessar a biblioteca da Colômbia e entrar com ele. A gente ficava estudando na biblioteca e aí as notas dele melhoraram muito, porque ele parou de sair com os amigos. Não é que eu proibia ele não, tá, gente? Mas é que agora ele tinha uma companhia, né, com ele todo dia. Então, assim, não tinha mais aquela necessidade de encontrar com amigos, sabe? E a gente tava se gostando muito. Então, também era, assim, uma forma dele me incentivar a estudar. E ele queria ficar comigo na biblioteca, tipo assim, estuda pra você entrar na faculdade, sabe? E aí eu comecei a estudar pro vestibular, que é o SAT, pra entrar em faculdade. E ele tava estudando pro L7, pra entrar em Direito, e pras aulas dele, do curso. E as notas dele melhoraram muito, porque as notas dele do primeiro ano, antes dele me conhecer, não eram boas, gente. Com isso, a mãe dele, que é chinesa, e tava na China na época, ela começou a gostar muito de mim, apesar de eu ser brasileira. Então isso é uma pergunta que as pessoas me fazem, assim. Que a mãe do seu noivo te aceitou desde o começo? Porque você é brasileira, né? E chinês, normalmente, as pessoas têm essa ideia, assim, de que chinês gosta só de ficar entre os chineses. E, gente, ela me amou desde o começo, justamente por conta das notas. Então, porque ela até falava com ele, assim, que ela se sentia mais segura estando na China, sabendo que eu tava com ele, do que os amigos estando com ele. Porque ela ficava com medo. Toda vez que ela sabia que ele tava saindo com os amigos, ela ficava com medo dele tá bebendo, e o que ele tá fazendo, e às vezes não atende o telefone, sabe? Ela também não quer ficar ligando pra não ficar aquela mãe chata. Então fica assim nesse impasse. Daí ela falou que se sentia muito mais segura depois que ele ficou comigo. Então sim, ela gosta de mim desde o começo. E ela também se impressionou muito do fato que eu falava mandarim, gente. Aí uma coisa que chineses amam é quando as pessoas mostram interesse na cultura e na língua deles. Os chineses, eles se sentem muito lisonjeados, sabe? Quando vê alguém de fora falando mandarim. Ela amou isso, tipo assim, como assim? Ela é brasileira e fala mandarim, sabe? Daí, porque eu estudei muitos anos, né, no Brasil e na escola, depois continuei em Nova York. Daí, quando eu fiquei com ele, eu continuei o mandarim, continuei a licença. Eu nunca cheguei a fazer a prova para poder pegar a licença para vender imóvel, porque falei, gente, não sei se eu quero trabalhar com isso, sabe? Eu prefiro focar na faculdade. Comecei mais com uma coisa assim de fazer cursos mesmo para conhecer pessoas, mas não sabia se eu queria fazer aquilo. Mas na época eu já pensei, não, é melhor fazer a prova do SAT. E daí eu fiz a prova do SAT, entrei na faculdade, mas foi assim, né? Agora, depois o resto você já sabe, a gente entrei na faculdade, já comecei a fazer vlog na faculdade. Vocês sabem que eu graduei, e depois fiz mestrado, e agora faço o JD, que é o direito, né? Que é Juris Doctor, que é direito aqui nos Estados Unidos, é pós-graduação nível doutorado. Sei que no Brasil não é, mas aqui é, né? E eu sempre falei, durante todo esse tempo dos estudos, eu sempre tive em mente, assim, quando eu entrei na faculdade, eu já falava isso, que eu queria casar depois que eu terminasse meus estudos. Só que assim, eu nunca sabia, né, que eu ia demorar tantos anos pra estudar. Quase 10 anos, 4 anos de faculdade, 2 anos de mestrado, 3 anos de direito e mais um ano entre mestrado e direito que eu tirei trabalhando em história de advocacia, que é bom para aplicação pro curso. Enfim, sempre falei isso, que eu queria casar depois de terminar os estudos, e cá estou eu. Noivei agora em junho, que a gente noivou na França, tem vídeo aqui no canal. Só que assim, terminei os estudos? Não, né? Mas vocês entenderam, tipo, também não dá pra esperar muito, porque aí agora tem a questão da cronologia de ser pedido em casamento, e aí fui pro Brasil, e agora a gente já tentou engravidar e eu já consegui, já estou grávida. E aí como que eu descobri, enfim, tudo isso vocês estão perguntando. Então, a gente casou, a gente noivou, né, na França.
Gente, eu não sabia que ele ia me pedir em casamento naquela viagem, porque eu sabia que ele ia me pedir em casamento, porque assim, o casamento não era mais uma surpresa, sabe? É uma coisa que eu já falava com ele, e ele, né, a gente já conversava muito. Ele sabia, tipo assim, ele queria casar agora nessa época e eu queria, porque também já tenho 29 anos, tipo, não dá mais pra ficar esperando muito, sabe? Não é que a gente tava no começo ainda do relacionamento. Não é que eu tinha 18 anos, sabe? Eu com 29 anos, né? Eu não tenho mais tempo pra ficar esperando. Daí a gente já tinha conversado muito, é uma coisa que ele queria, eu também. E aí eu tinha ido na loja já escolher o anel. Esse anel aqui eu que escolhi. Só que ele não comprou o anel quando eu fui lá, a gente foi lá escolher. O cara lá da loja deu as informações pra ele. E aí depois, quando ele estivesse pronto pra me pedir em casamento, ele iria lá comprar. Mas assim, eu já tinha escolhido o anel, então, tipo, já era uma coisa que a gente já tava conversando. Então, não era mais uma surpresa se ele vai me pedir ou não, sabe? Mas sim, quando que ele vai me pedir. Isso eu não sabia. Tipo, podia ser hoje, no final da tarde, ou podia ser daqui a um mês. Mas eu sabia que ia acontecer em, tipo, menos de um ano, entendeu? Menos de 6 meses. Daí, eu não sabia que ele ia me pedir em Paris, né? Porque foi ótimo, porque foi perfeito, maravilhoso. Gente, nossa, foi assim, um noivado dos sonhos. Tem vídeo aqui no canal pra vocês verem. E a gente noivou em junho. Só que, como eu não sabia que a gente ia noivar, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia tentar engravidar logo depois que ele pedisse. Sempre tive isso em mente, eu vou explicar depois pra vocês o porquê. Mas eu falei, olha, quando ele me pedir em casamento, eu já vou tentar ter filho. Porque na minha cabeça, assim, eu vou casar, né? Tipo, noivar, casar. Eu sei que não é a mesma coisa, gente, mas na cabeça da Roberta e eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu pensei, assim que ele me pedir em casamento, já tento filho, sabe? Por que eu vou perder tempo? Porque eu quero ter 3 a 4 filhos e eu quero ter filho até os 35 anos. Eu tenho 29 já, então, tipo, não dá pra eu ficar esperando, sabe? Mas eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. E aí ele me pediu em casamento, só que eu não sabia quando que ele ia me pedir, né? Então eu já tinha marcado no Brasil uma rinoplastia que eu fiz, tem vídeo aqui do canal também da rinoplastia. A gente foi pra França em junho, que ele me pediu em casamento. Só que em julho eu já tinha cirurgia marcada no Brasil. Então até no vídeo do noivado na França, eu falei, gente, eu tinha comentado com vocês que eu queria começar a tentar filho logo depois que ele me pedisse, mas eu não sabia que ele me pedia agora e eu já tenho cirurgia marcada no Brasil, então obviamente eu vou esperar até depois da cirurgia, né? Porque eu não quero ter que cancelar a cirurgia porque eu tô grávida e nem eu não quero correr o risco de fazer uma cirurgia sem saber que eu tô grávida. Então eu prefiro nem tentar agora. Aí eu falei, olha, vou tentar depois. E aí foi isso que aconteceu. A gente foi, noivou em junho, voltamos pra cá, pra Nova York. Depois eu fui pro Brasil com ele. Eu fiz a cirurgia do nariz, voltamos pra Nova York. Quando a gente voltou pra Nova York, eu já tentei. Daí, o timeline é assim, ó. Eu fiz a cirurgia no Brasil dia 11 de julho, se eu não me engano. Acho que foi dia 11 de julho. Você tem que ficar no Brasil 2 semanas depois que você faz a cirurgia. O médico não libera. E eu tinha que ver o médico depois de 2 semanas pra poder tirar o curativo, essas coisas. Tirar ponto. Então, eu voltei pra Nova York, não lembro se foi dia 25, que é 2 semanas depois, ou se foi dia 26, sei lá, gente, foi por aí que eu voltei. Mas, eu fiquei menstruada dia 26, tem aqui no meu calendário de menstruação. Minha menstruação sempre foi certinha. Mas, como eu já queria tentar, assim, eu nunca usei calendário de menstruação, porque a minha menstruação, gente, sempre foi no dia certo. Tipo, eu nunca precisei nem ter o calendário pra ver quando que eu ia ficar menstruada, sabe? Só que como a gente ia começar a tentar, eu falei, olha, é bom eu anotar quando que eu fiquei menstruada, porque aí eu vou saber 2 semanas depois quando vai ser o meu período fértil, né, que é o período de ovulação. Que você fica menstruada nessa aqui, né, tipo, um mês tem 4 semanas. Você fica menstruada na primeira semana, 2 semanas depois, né, que é no meio. Você tem o seu período fértil, que você tá ovulando, você engravida, e aí depois de 2 semanas você menstruou de novo. Aí eu falei, vou anotar que foi dia 26 de julho, né? Eu fiz a cirurgia dia 11. Dia 26 de julho eu fiquei menstruada. E 2 semanas depois, tipo... Não, 1 semana e meia depois, eu já comecei a fazer o teste de ovulação. E aí dia 6 e 7, assim, eu fiz um dia. O teste de ovulação é assim, gente, pra quem nunca teve que passar por isso. É um testezinho que você compra, tipo, vamos supor que isso aqui é o teste. Você tira a tampinha, faz xixi no negócio, fecha, a tampinha e espera. Se você estiver ovulando, vai dar uma carinha sorrindo.
Se você não estiver ovulando, não vai dar essa carinha sorrindo. E eu fiz um dia, não deu ovulando. No dia seguinte, eu fiz de novo. E deu que eu tava ovulando. Aí a gente já tentou beber. E normalmente, esse período de ovulação, que é o período fértil, ele dura mais ou menos entre 24 e 48 horas. Então, se você recebe a carinha sorrindo num dia, você tem que fazer naquele dia. Aí eu tive a carinha sorrindo no teste, que foi dia 6 de agosto. E depois, dia 7 de agosto, deu de novo a carinha sorrindo. E aí a gente fez de novo. Então, dia 6 e dia 7 é que a gente tentou. Então, foi depois da cirurgia, gente. Minha cirurgia foi dia 11 de julho. E eu menstruei, né, dia 26, quer dizer, de julho. E aí, 6 de agosto, 7 de agosto, deu como fértil. Só que, assim, as semanas da gravidez... Então, quando a pessoa fala assim, eu tô 7 semanas grávida. Eu tô com quantas semanas você tá? Eu tô com 15 semanas. Essas semanas, elas começam a contar no primeiro dia da sua última menstruação. Não é no dia que você fez o bebê, sabe? Não é no dia que você ovulou. Por quê? Nem todo mundo sabe quando fez o bebê. Então, para padronizar todo mundo, a medicina começou a contar do primeiro dia da última menstruação, entendeu? Porque nem todo mundo sabe, gente, o dia que ovulou, o dia que tentou. E daí, só pra ficar uma coisa organizada, eles fazem assim. Então, é o primeiro dia da sua última menstruação começa a contar as semanas de gravidez. Então, começa a contar pra mim dia 26 de julho, que é quando eu fiquei menstruada depois da cirurgia. E daí eu estou hoje com 18 semanas e 2 dias de gravidez. Olha, gente, a bebezinha como que tá. Tá grande. E eu tô começando a sentir o bebê mexer. E o Sai tá latindo alguma coisa. Sai, come here, say hi. Here, Sai. Sai. Here. Sit. Né, minha vida gostosa, tem que tirar a remela, Sai. Tá cheio de remela. Mas, continuando. Foi isso. Fui pro Brasil, fiz a cirurgia, voltei. E hoje estou aqui grávida. Gente, eu consegui de primeira. Aí, uma pergunta que estão fazendo no Instagram é: Rô, o que você fez pra conseguir de primeira? Você tomou alguma coisa? Gente, foi assim, ó. Como eu queria já engravidar, né? Eu sabia, depois que eu fosse pedido em casamento, que eu já ia tentar. Só que eu também sabia que tem que tomar vitamina pré-natal, etc. Só que, como eu queria ir pro Brasil fazer cirurgia do nariz, eu pensei, gente, é melhor eu não começar nenhuma vitamina, nada agora, até depois da cirurgia, porque eu tinha medo de alguma coisa interromper com a anestesia, sei lá. Tipo, eu acho bom, assim, quando você vai fazer cirurgia, você parar de tomar tudo que você toma, remédio, vitamina, sabe? Tipo, eu não gosto de tomar nada, nem creatina, nada, gente. Aí eu pensei, é melhor não começar nada agora, porque primeiro que eu vou ter que parar, sei lá, não sei se eu vou conseguir tomar todo dia certinho, quando eu estiver lá me recuperando da cirurgia, sabe? Uma coisa de cada vez. Aí eu falei, não vou começar a tomar vitamina pré-natal até depois da cirurgia. Então, eu só comecei a tomar depois, quando eu voltei do Brasil, que eu já tava menstruada. Aí eu comecei a tomar vitamina pré-natal, só que a gente tentou e depois eu já engravidei, né? Aí eu pensei, tipo, não vou mais tomar, porque agora eu já engravidei. Então, depois que eu engravidei, eu só comecei a tomar, porque assim, eu não gosto de tomar aquelas pílulas, cápsulas que tem várias vitaminas juntas. E era essa que eu tava tomando pré-natal. Aí eu falei, quer saber, eu vou parar ela e vou comprar as vitaminas individuais. Comprei ácido fólico, continuei a tomar ômega 3, sabe? Eu acho que eu prefiro assim quando é separado. Aí eu comecei a tomar, mas eu não fiz nada assim pra tentar engravidar, sabe? A gente só fez mesmo e conseguimos. Só que, gente, como a gente tava há 10 anos juntos já, né? Eu pensei, nossa, gente, eu não vou conseguir de primeira. Porque também tem uma coisa, o meu curso, que eu tô fazendo direito, né? Por que eu pensei, quando ele me pedir em casamento, eu já vou tentar imediatamente? Porque eu sabia que quando ele me pedisse, se você esperar os 9 meses de gravidez, é o tempo suficiente pra eu graduar o curso grávida, depois terminar o curso e já parir. Eu termino o curso em maio de 2026. O ano letivo aqui nos Estados Unidos, ele começa em setembro, termina agora em dezembro e depois janeiro começa o outro semestre, termina em maio. Em maio de 2026 eu graduo. E eu pensei, né? Tipo assim, ele me pediu em junho. Eu já sabia que ia acontecer ali mais ou menos nessa época, assim.
junho, agora final do ano, tipo, não sabia quando, como eu falei pra vocês, né? Independente. Ia dar os 9 meses de gravidez pra terminar o curso. E, então, foi isso que aconteceu. Quando eu engravidei, quando eu já comecei a tentar, quando a gente voltou do Brasil, já é o tempo suficiente pra eu ficar 9 meses de grávida e graduar. Daí, foi isso que aconteceu. Então, eu vou graduar, mas depois eu vou voltar nesse assunto. Falar pra vocês como que vai ser exatamente. Só que eu vou continuar falando da gravidez. Que é, como que eu descobri, gente? Foi assim. Como a gente tava tentando, né? E dia 6 e dia 7, tipo, meu noivo sabia que era pra tentar e fazer dentro. Porque aí tem uma outra coisa também que eu esqueci de falar. Eu não achava que eu ia engravidar de primeira. Porque como a gente tá junto há 10 anos, como eu tava falando, desses 10 anos, eu só tomei anticoncepcional 2 anos e meio, assim, no máximo 3 anos desses 10 anos eu tomei anticoncepcional. E foi porque eu tive um cisto no ovário. E a minha ginecologista falou, Roberto, se você tomar o cisto, ou se você tomar o anticoncepcional, o cisto vai eventualmente sumir. E foi isso que aconteceu. O cisto sumiu. Então, eu parei de tomar o anticoncepcional. Só que, na minha cabeça, assim, nossa, se eu tô há 10 anos junto com ele, e eu não engravidei até hoje, 3 anos só tomando pílula, sabe? Eu não vou engravidar de primeira. E eu tive cisto no ovário, então eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, tipo, eu acho que eu vou demorar a conseguir. Falei, então, baby, voltamos do Brasil, né? Eu falei, vamos começar a tentar logo agora? Porque a gente já começa a contar os meses de tentativa, sabe? Porque mesmo se eu engravidasse agora, eu ia conseguir graduar no curso, mas eu não queria graduar no curso e depois ter que esperar vários meses de gravidez, porque, novamente, gente, eu tenho 29 anos e eu não quero ter filho depois dos 35. Eu não quero estar com 36 anos de grávida, sabe? Então, agora, né? Pode ser que quando eu chegar nos 35 eu mude de ideia, mas vocês entenderam. Tipo, agora não é um plano. E eu penso, eu não tenho tempo pra poder ficar perdendo, sabe? Quando eu graduar no curso, eu já vou ter 30, porque eu faço aniversário em janeiro e eu graduo em maio. Então eu já vou ter 30 anos. Se eu querer parar de ter filho com 35, que eu querer 3 a 4 filhos, eu não posso ficar esperando muito. Então, na melhor das hipóteses, era mesmo eu graduar e já parir. Daí, se eu conseguisse de primeira, maravilhoso, né? E foi isso que aconteceu, gente. E eu vou graduar e parir. Que é a minha graduação é em maio. Assim, o semestre termina em maio. O que vai acontecer? Semestre que vem. A bebê tá pra nascer começo de maio. Só que, normalmente, nasce mais cedo. Eu nasci cedo. Então, vamos colocar aí que a bebê tá pra nascer entre meio pro final de abril e maio. Começo de maio. O semestre termina no meio de maio. Independente se a bebê nascer cedo ou não, eu vou estar parindo antes do semestre terminar. E aí, o que acontece? Como o curso de Direito é uma pós-graduação, não é novidade que tem estudante lá que tá grávido. Então, tem outras pessoas também que estão grávidas, eu já vi. Agora que eu tô grávida, eu percebo todo mundo grávido, né? Então, eles sabem como lidar com isso, sabe? O que acontece? Se a mulher for parir no meio do semestre, sabe? Ou uma hora que realmente não é bom, aí a universidade fala, olha, é melhor você tirar o semestre off e depois você voltar. Só que o meu caso, como é o último semestre para eu graduar e eu vou parir faltando 2 semanas, sei lá, no máximo, 4 semanas para o semestre terminar, não vale a pena eu ficar o semestre inteiro off. Então, o que eu vou fazer assim? No curso, tem aulas eletivas, eu já fiz todas as aulas que são requerimentos do curso, né? Agora eu só faço aula eletiva porque eu já tô no último ano. Mas das aulas eletivas, tem aulas que são prova que você faz na sala de aula. Outras aulas são online, só que aula online tem aula online que você tem que ir pra aula fazer prova e tem aula online que você faz online a prova. E tem aula que é presencial, mas não tem prova no final. Que é a aula que você tem que escrever algum papel, você tem que fazer uma pesquisa, escrever sobre algum assunto, entregar isso para a professora. Ou prova que o professor dá para você fazer em casa e depois você tem que entregar em 24 ou 48 horas depois que o professor deu a prova para você, entendeu? Daí o que eu vou fazer semestre que vem, eu não vou fazer aula que eu tenho que ir para aula fazer a prova. Eu vou fazer as aulas que são online, que eu posso fazer a prova online de casa, e aula que eu vou presencialmente, mas não tem prova presencialmente, que é ou eu escrevo algum papel de pesquisa ou
eu faço a prova, que é o professor, depois que entrega a prova pra todo mundo, ele dá 24 horas ou 48 horas pra entregar de volta. Com isso, eu vou ter aula semestre que vem, eu vou terminar o número de aulas que precisa pra graduar, mas eu não vou ter aula, eu não vou ter prova pra fazer presencialmente. Eu vou ter 5 aulas semestre que vem, 3 aulas online, com provas que eu faço de casa, e 2 aulas presenciais que não tem prova presencial, com dia marcado, porque eu não vou conseguir parir e depois ter que ir lá na Fordham uma semana, 2 semanas depois fazer prova, entendeu? Não tem como. E então, essas 2 aulas presenciais que eu vou ter são aulas que eu faço, são provas que eu faço em casa, fazendo pesquisa, eu posso fazer mais adiantado no semestre, sabe? Para quando eu parir eu posso entregar mais cedo, o que é para entregar, ou fazer a prova que depois de 24 horas ou 48 horas eu tenho para poder entregar de volta, tipo, eu consigo fazer de casa a prova. Então, eu vou fazer essas aulas assim e eu vou conseguir graduar a tempo. Aí, sobre como eu descobri a gravidez. A gente tava aqui na casa, foi dia 6 e 7, né, de agosto, que deu como período fértil. E a gente já fez 6 e 7 de agosto. Daí, 8 de agosto não deu mais fértil. Mas, o que acontece? Depois, era pra eu ficar menstruada de novo. Como eu fiquei menstruada dia 26, era pra eu ficar menstruada de novo dia 23 ou 24. Como eu tinha que ficar menstruada naquele dia, eu falei, babe, normalmente, pra você fazer o teste de gravidez, você tem que esperar 2 ou 3 dias do atraso da menstruação. E a gente tava aqui na casa, né? Aí ele falou, olha, essa menstruação é pra vir hoje ou amanhã, né? Aí eu falei, é. Aí ele, então eu vou lá na farmácia comprar teste de gravidez. A gente aqui na casa. Falei, baby, não vai lá na farmácia comprar teste de gravidez? Porque eu tenho teste de gravidez em Manhattan. Você não precisa comprar, tipo, é só a gente se esperar um pouco. É só a gente esperar um pouco, que a gente vai pra Manhattan hoje à noite mesmo, então chegando lá eu faço. Daí ele, tem certeza? Não, deixa que eu vou comprar, não tem problema. Eu falei, baby, espera, vai gastar dinheiro à toa comprar um teste de gravidez, sabe? Você vai pegar o carro, ir lá na farmácia, comprar um teste pra fazer aqui em casa. Hoje à noite eu vou fazer, calma. Só que eu falei assim com ele, eu falei, baby, eu não acho nem que eu devia fazer hoje, quando chegar em Manhattan. Eu acho que eu devia fazer daqui a uns 2 dias, porque, pelo que eu sei, o teste de gravidez, você tem que esperar a menstruação não descer pra fazer. Não é pra você fazer no dia que você talvez fique menstruada. Tipo assim, eu vou ficar menstruada hoje ou amanhã, vou fazer um teste hoje pra ver se eu já tô grávida. Tipo, você tem que esperar não vir primeiro. Então, na minha cabeça, mesmo se eu fizesse hoje à noite, ia dar negativo, entendeu? Mesmo se eu tivesse. Primeiro que eu não achava que eu tava, porque eu não achava que eu ia ficar grávida de primeira. Segundo que eu não ia achar que ia dar positivo nem se eu tivesse, entendeu? Aí eu falei, baby, tá, vou fazer quando chegar em Manhattan, mas assim, vai dar negativo, já saiba disso. Mesmo se der negativo, eu posso estar grávida, porque a gente tá fazendo um teste cedo. Aí ele falou, não, faz hoje, faz amanhã, faz... Gente, aí eu falei, tá, vou fazer. Chegando em Manhattan, gente, esse homem não aguentava esperar, ele tava muito ansioso. Ele, assim como eu, né, tipo, já tava coçando pra ter filho, e ele também, tipo, nós dois querendo muito. Aí a gente entrou no apartamento em Manhattan e ele tava. Primeiro que ele tava no caminho inteiro, né? Do carro, falando, ai meu Deus, a gente vai saber agora, a gente vai saber hoje. Ele tava todo assim, eu falando, bem, vai dar negativo. A gente chegou em Manhattan, ele falou. A gente tava no carro também, ele tava assim, bebe água, pra eu querer fazer xixi, né? Aí eu, baby, calma, vai dar negativo. Tipo assim, não vai. Você não fica achando que vai dar positivo, porque eu não quero depois que você fique triste, entendeu? Tipo. Vamos diminuir nossas expectativas. Primeira vez tentando, não sei se vai dar positivo. E fazer um teste cedo. Aí, a gente chegou em Manhattan, ele já falou, olha, já faz logo. Aí ele falou, você quer ir no banheiro, né? Eu falei, quero. Ele, então já aproveita e faz logo o teste. Tá, fiz o teste, gente. E é assim, ó, o teste é igual o teste de ovulação, né? Tipo, você pega o teste, você abre assim a tampinha, faz xixi, fecha a tampinha, bota o teste assim numa superfície. E aí você tem que esperar 2 a 3 minutos, é o que fala, que demora 2 a 3 minutos pra sair o resultado. Aí o que eu fiz? Falei, tá, né? Tipo assim, gente, eu não deixei gravando porque eu tava fazendo xixi. Eu não vou deixar uma câmera gravando enquanto eu faço xixi, né? O que eu pensei? Eu vou fazer o xixi e depois eu coloco pra gravar minha reação. Só que, gente, foi assim, ó. Eu peguei o teste, fiz xixi no teste, fechei a tampa, estiquei meu braço assim e coloquei o teste na pia.
Peguei o papel higiênico, me limpei, botei a calcinha de novo, dei descarga. Quando eu olho pro teste, positivo. Gente, não passou nem um minuto. Gente, que... O vaso nem terminou de dar descarga. Olha, deu positivo. Como assim? Eu vou contar agora pro Roberto. Eu falei, gente, 2 a 3 minutos eu consigo, né? Tipo, me limpar e depois pegar o... botar pra gravar e esperar o resultado sair. Não, minha filha, o resultado saiu já logo assim, em 30 segundos. E eu fiquei assim, não é possível. Tá errado isso. Eu fiquei meio desacreditada. Aí, ele já tava na sala, né, falando, e aí? Falei, babe, come here. Tipo, babe, vem aqui. Aí ele, e aí, o que que deu? Aí eu sabia. Tipo, a gente ficou muito feliz. Então, assim, a gente não teve nada de... Ai, como que eu vou contar pra ele, sabe? Ou eu tenho amiga que faz surpresa, que deixa... Faz uma caixinha bonitinha, ou compra um sapatinho e bota o teste dentro. Gente, esse homem tava esperando eu terminar de fazer o teste, ansioso pra saber se tava positivo ou não. Tipo, não dava nem pra fazer surpresa. Eu ia falar o que? Ah, babe, não vou te contar agora o resultado, não. Vou fazer surpresa. Não tem como, sabe? E assim, como eu já queria engravidar, e todo mundo sabia, né, da nossa família, tipo, até que no YouTube já tinha contado pra todo mundo, que eu já vi o teste, né, já contei pro meu noivo, falei, vamos ligar pra minha mãe e pra sua mãe. Aí liguei pra minha mãe, contei pra ela. Falei, mãe, deu positivo. Porque a mãe já sabia que a gente já tinha começado a tentar. Ela não acredita, não sei o que. Aí liguei pra minha sogra, deu positivo. Todo mundo já sabia, gente. Então, tipo assim, não teve... Nossa, você tá grávida? Como assim? Entendeu? Tipo, todo mundo é feliz, mas já sabia que a gente tava tentando. Então, foi assim, gente, que eu descobri a gravidez. Aí, como que eu vou fazer em relação a babá? E isso é uma coisa que vocês vão ver nos próximos vlogs. Gente, eu tô tentando ajeitar meu cabelo assim, tá muito feio. Vocês vão ver nos próximos vlogs. Mas aí, sobre apartamento, essas coisas, vocês vão saber depois nos vídeos. Porque também, senão ninguém vai assistir os próximos vlogs, gente. Agora, deixa eu ver se tem mais pergunta. Que eu fui respondendo assim, conforme eu fui lendo as perguntas. Agora uma coisa. Se a gente... Do casamento. Nossa, gente. Estão preparados pro rolê do casamento? Até bebi uma água, porque lá vem história. Casamento, agora. Estava planejando em casar em julho de 2026, na Itália. Como que foi a história, gente? Isso em junho ainda, então antes de ir pro Brasil, fazer cirurgia, antes de tentar engravidar, lembre disso. A gente foi pra França, voltamos e eu falei, eu vou perguntar, né, pra algumas amigas se elas conhecem alguém que fazem casamento. E vou discutir com meu noivo onde que a gente deve casar, qual país, porque a gente tinha 3 opções: Brasil, Estados Unidos ou Europa. Eu e meu noivo, a gente conversou e a gente chegou à conclusão que a gente queria casar na Itália. E por que casamento na Itália? Vamos lá, primeiro Estados Unidos. Gente, eu não quero casar em Nova York. Muita gente fala assim, Rô, faz um casamento aí na casa, vocês têm a vista linda pro mar, aí é muito bonito, tem um jardim enorme. Gente, obrigada, eu sei que é um lugar lindo, mas eu não quero casar em casa. Primeiro, eu não quero fazer festa aqui em casa. Pra fazer festa aqui, eu teria que tirar móveis da sala pra poder fazer um ambiente de festa. Eu teria que adaptar a casa a um ambiente de festa, mesmo sendo um casamento pequeno. Porque se eu fizer um casamento aqui na casa, eu não vou querer muita gente. Eu vou querer, assim, menos gente do que se fosse casar na Itália ou no Brasil. Então, eu não quero casar em casa, sabe? Assim, eu tô em casa, eu sei que é um lugar lindo, mas é minha casa. Eu não quero adaptar a casa, tipo assim, tirar móvel daqui e ter muita gente entrando e saindo, sabe? E eu tenho minhas coisas aqui em casa, tipo, não sei, sabe? Eu vou contratar empresas pra poder trabalhar aqui. Tipo, eu não quero isso, gente. Então, deixa a casa, não vou casar aqui. Agora, casamento.
aqui em Nova York, ou você casa em Manhattan, ou você casa fora de Manhattan. Casando fora de Manhattan, tipo, eu tenho a casa, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu não quero casar aqui na casa. E casando em Manhattan, você casa perto de onde meu noivo trabalha. E meu noivo tá assim, nem ferrando que eu vou casar olhando pro prédio que eu trabalho, entendeu? Porque em Manhattan os prédios são altos, você consegue ver vários prédios de, né, vários pontos da cidade. Então ele tá assim, nem eu vou fazer o quê? Pegar o metrô que eu pego pra ir trabalhar, pra ir pro casamento, entendeu? Não é nem pra mim, gente. Eu não penso em Manhattan pra esse casamento. Aí tem gente que fala, eu vou ter lugares lindos pra casar em Manhattan, a igreja e tal. Gente, não é o que eu quero, entendeu? Então não me apetece, não é uma coisa que enche meus olhos e não quero casar em Nova York. Não tem nenhum outro lugar nos Estados Unidos que eu penso em casar, novamente. Nenhum lugar que assim eu penso em casamento, sabe? É igual no Brasil. Eu não quero casar em São Paulo. Tipo, não é um lugar que eu penso assim como um lugar de casar. Agora vamos falar do Brasil. A gente tem pessoas do mundo inteiro indo pro nosso casamento. Por exemplo, ele tem família na China, eu tenho família no Brasil e aqui nos Estados Unidos. A gente tem amigos aqui nos Estados Unidos, a gente tem amigos na Europa, a gente tem amigos no Brasil, a gente tem amigos na Austrália, a gente tem, entendeu? Então, tipo, independente de onde a gente for casar, vai ser um destination wedding que fala, que é um casamento de destino. Um destination wedding, quando você vai levar pessoas do mundo inteiro, eu não vou levar pessoas pro Brasil pra ir pra São Paulo, entendeu? Tipo, eu vou levar pessoas pro Brasil pra ir aonde? Pra ir pro Rio, que é onde as pessoas querem ir. Então, casamento no Brasil, eu só casaria se fosse no Rio. Porque tem uma outra questão também. Em nenhum lugar que eu casasse seria um lugar que é difícil acesso ou que precisa de mais de um voo para chegar lá. Então, por exemplo, se eu tenho um amigo na Austrália e ele vai para o Brasil, eu quero que seja um dos principais aeroportos do Brasil. Ou um amigo da Europa, se ele for para o Brasil ou para os Estados Unidos ou para a Europa, tipo, tem que ser perto de algum lugar que é o aeroporto principal, porque eu não quero que a pessoa chegue lá e depois tenha que pegar um outro voo para chegar até mim, entendeu? Daí seria Rio de Janeiro. Se fosse Brasil, ponto final, não casaria em nenhum outro lugar. Assim como também na Itália, eu não casaria muito longe de Milão. Então eu não casaria no... Tudo bem que tem o aeroporto de Roma, que é um outro aeroporto grande na Itália. Mas Milão é o aeroporto principal, então eu não casaria muito longe de Milão. Por exemplo, tem o Lago de Como, que é apenas 1h30 de carro. Então não é muito longe, você pode aproveitar Milão por uns dias, alugar um carro e ir pro lugar do casamento dirigindo sem problema nenhum. Só que, então vamos lá, vamos falar agora do Brasil. O Brasil tem um problema, pra mim, 2 problemas. Primeiro, o problema de segurança. E tem gente que acha que eu exagero quanto a isso, mas, gente, vocês têm que ver a minha perspectiva. Quando você tá em um ambiente, quando você mora no Rio de Janeiro, você não vê nos olhos de uma pessoa de fora. Você tá acostumada com aquilo. Eu não tô acostumada. Não é normal pra mim, sabe? Não é normal eu ter que andar de carro blindado. Não é normal pra mim ter tiroteio em vias que é saindo do aeroporto, que tem favelas que são rivais. Pra mim isso não é normal, entendeu? Tipo, não é normal pra mim eu não conseguir andar com o celular na rua. Pra mim é perigoso e pros meus convidados que não são brasileiros. Eu não quero estar no casamento preocupada com as pessoas quando elas não estão comigo. Por quê? Aí voltando ao assunto do Destination Wedding. Quando é um casamento de destino, é um casamento de 3 dias. Então, por exemplo, eu não vou fazer a pessoa sair lá da Austrália pra ir pro Rio pra chegar e só ter uma festa. Não. Você tem que fazer todo, né, a mesma coisa. Qualquer lugar do mundo que for, gente, meu casamento vai ter que ser um casamento de destino. Seja aqui em Nova York, na Europa ou no Brasil. Então, primeiro dia, como que seria no Brasil? Você tem um welcome drinks, que fala que vocês fazem uns drinks, bebidas assim de bem-vindos. Pode fazer durante o dia, normalmente, assim, comecinho da tarde. Final da tarde, você faz alguma atividade, vocês fazem um passeio. Então, tem toda uma equipe que leva pra um lugar pra fazer um passeio, tipo assim, vamos todo mundo no Cristo. Aí, a organização do evento já comprou o ticket de todo mundo pra chegar no Cristo, já tem todas as vans, já tem tudo esquematizado, entendeu? Tipo, o convidado, ele tá com a gente e a gente tá proporcionando a experiência pro convidado. Aí tá, primeiro dia você tem esses drinks de bem-vindos, depois todo mundo faz um passeio legal no Rio. Segundo dia, de manhã, às vezes, faz algum evento na praia. Tem a organização do evento na praia, faz um dia de futevôlei, por exemplo. Aí todos os convidados tem lá instrutores para poder fazer futevôlei com a gente, fica lá várias horas na praia. A equipe às vezes monta alguma coisa na praia, com bebidas
e toda essa coisa assim, sabe? Isso de manhã no segundo dia. À noite tem o casamento, ou final da tarde, né? Então, de manhã todo mundo vai pra praia, depois todo mundo volta pro hotel, se arruma e aí vai pra festa de casamento. Tem o casamento, terceiro dia tem, às vezes é um café da manhã, como despedida, e depois despedida, todo mundo vai embora. Ou as pessoas continuam no Rio, ou não, tipo, aí é problema delas, entendeu? O meu único problema são esses 3 dias. O Rio, o problema da segurança, número 1. Eu vou ficar preocupado em como as pessoas vão sair do aeroporto e ir pro hotel. Segundo, eu vou ficar preocupado em qual hotel as pessoas estão. Terceiro, eu vou ficar preocupada em as pessoas saírem da festa à noite e irem para um hotel. Então, o casamento que eu faria no Rio é assim, que é o seguinte, eu vou ter vans saindo do aeroporto, ou carros saindo do aeroporto, eu vou pegar o carro, no caso, eu vou estar preocupado em pegar os convidados saindo do aeroporto, então eles passam os voos deles, os dados para a pessoa que está organizando o evento, e a pessoa organiza os carros para poder pegar as pessoas do aeroporto e levar para o hotel. O hotel eu vou proporcionar, então todos os convidados vão ter quartos no hotel pagos por mim durante esses 3 dias, né? Então, no caso, 2 noites eu vou pagar, porque eu quero que todo mundo esteja no mesmo hotel. Segundo, eu vou querer que seja o mesmo hotel da festa. Então, no Rio de Janeiro, seria o Copacabana Palace. Então, eu pagaria quartos de hotel para, sei lá, eu pegaria acho que 200 quartos, não sei, ou 100 quartos, por aí. E os meus convidados estariam no hotel, no mesmo hotel da festa. Então, eu não preciso agora me preocupar das pessoas saírem do hotel e ir para uma festa, nem a ida nem a volta, sabe? Outra coisa também, quando for um evento na praia, todo mundo já tá no mesmo lugar, então é muito mais fácil. Porque se você não paga o hotel pros convidados, né? Cada um fica onde ele pode pagar, onde tem disponibilidade, então eu prefiro eu reservar os quartos. Daí é isso que eu ia fazer no Rio de Janeiro. É isso, mas eu não sei se eu queria fazer no Rio, daí a gente concordou em fazer em Itália, porque no Brasil seria um casamento muito maior, porque também tem a questão do visto. Nem todo mundo entra no Brasil sem visto. Então tá aí uma coisa adicional para os convidados, que seria uma inconveniência assim para as pessoas. Agora elas vão ter que se preocupar em fazer visto. A Europa é muito mais fácil, porque também as pessoas fazem já Eurotrip, né, ou viagem europeia no verão. Os nossos amigos todos fazem isso, tipo, é comum para as pessoas que estão no nosso ciclo. Então, as pessoas já vão estar na Europa, provavelmente. Ou já vão querer ir pra Europa de qualquer maneira. Daí a gente pensou que a gente ia fazer um casamento na Itália, no Lago de Como, que é assim o lugar mais procurado, mais requisitado na Itália, é o Lago de Como. Porque, como eu falei, o Lago de Como é bom, que é perto de Milão, então as pessoas podem ir pra Milão e de lá ir pro Lago de Como em 1 hora de carro, 1h30 no máximo. E é um lugar bonito, sabe? Só que o bom do Brasil é que seria um lugar mais exótico, porque eu já fui pra casamento na Itália, todo mundo meio que casa na Itália, assim, sabe? Não é uma coisa diferente, é uma coisa que alguém já fez, sabe? Só que, claro que cada um faz um casamento de um jeito diferente, né? Então, aí o que aconteceu? A gente decidiu Itália, comecei a procurar, aí eu procurei, eu quero primeiro de tudo uma organizadora do casamento que faz casamento na Itália. Então não adianta a gente assim, eu conheço uma organizadora maravilhosa de casamento em São Paulo. Não. Eu quero uma pessoa que esteja na Itália, que seja italiano, que fale italiano e que seja especialista em fazer casamento na Itália, sabe? Aí eu entrei no site da Vogue e pesquisei casamentos de luxo na Itália, sei lá, aí apareceu lá o casamento de uma pessoa, aí aparece em algum lugar no artigo a organizadora do casamento. E pesquisando assim, tipo, entrei no Instagram de algumas pessoas, vi também essas pessoas sendo marcadas em outros casamentos, tipo, muito lindos, não sei o quê. Falei, olha, eu vou contactar eles, né? Aí contactei. Fizemos uma reunião. Aí na reunião, eu tava na dúvida entre 2 vilas. Vocês já devem ter visto, quem vê esse negócio de casamento, essa Vila Del Babiano. Não, é Vila Del Babianello ou Vila Babiano. Essa daqui é uma vila bem trending agora no TikTok. Vocês já devem ter visto casamento nesse lugar. Tem até uma TikToker famosa, aquela Becca Boom. Ela casou aqui. E como eu não tinha, né, pesquisado nada ainda quase, eu pensei que era casar aqui, né? Todo mundo tá querendo casar aqui. Aí, quando eu liguei pra moça, que eu achei ela no site da Vogue, ela me falou assim, olha,
Essa vila, ela tem umas limitações, que é o seguinte. Na região dessa vila, como é uma vila que explodiu agora no TikTok, eles colocaram limite. Tá vendo que tem um outro espaço perto da vila? Tipo, eles colocaram restrições nessa vila. Primeiro que é um espaço pequeno, mas colocaram restrições nessa vila em questão de barulho. Então, não é mais tão bom assim casar lá, apesar de ser um lugar que tá bem viral no TikTok, por conta dessas restrições. E aí eu pensei, então eu não quero casar lá não. Ela me explicou as restrições, eu não lembro direito agora. Aí tem essa outra vila, que é a Vila del Babbianello, que essa vila aqui, gente, é maravilhosa. Vocês também devem ter visto, eu acho, no TikTok. Mas, ó, tem essa parte aqui é bem famosa. E essa vila del Babbianello é onde foi gravado o 007. Então, assim, é um lugar famoso, sabe? Um lugar bem... Ó, eu falei, eu quero, então, casar aqui, nessa Vila del Babbianello. Aí a gente colocou, assim, Vou ser bem transparente com vocês, tá, gente? O fim da mulher, da organizadora de eventos, era 35 mil euros. Que você pagava 20 mil euros... 25 mil euros você pagava primeiro de entrada. E depois você pagava mais 10, eu acho. Não lembro direito. Mais 10, assim, bem na véspera da festa, sabe? Porque você normalmente começa a programar com um ano de antecedência. E então eu tava programando em junho de 2025 para casar em julho de 2026. Aí a gente colocou o depósito, 25 mil euros, eu paguei ela. Fizemos o contrato, assinamos e começamos a planejar a festa. Só que o que eu não sabia é o seguinte: quando você vai marcar um local da festa, você só pode escolher o catering company, não sei como fala catering em português, que é a companhia que faz a comida, sabe? Do gourmet da festa. O que acontece? As vilas, então tipo assim, a Vila Balbia e a Vila del Babbianello, elas só aceitam cada uma 2 empresas diferentes, vamos supor, que faz o gourmet da festa, o catering. Essas empresas, elas vão e marcam várias datas. Cada uma marca datas diferentes. Então, se você quiser uma data, você só pode ir com uma companhia específica, porque ela tem aquele lugar marcado, sabe, com o local da festa. Primeiro que eu tenho a limitação do dia que tem disponível, né? Porque eu tô marcando com ano de antecedência, mas muita gente também tá, então assim, não tem muitas datas disponíveis, ainda mais em alto verão europeu. É quando todo mundo quer casar. Todo mundo quer casar em julho. E ainda mais, todo mundo quer casar perto do final de semana, entendeu? Que era o que eu queria também. Então, a gente marcou uma data específica em julho. Era assim, meio pro final de julho, perfeito, alto verão europeu, maravilhosa data. Só que a gente só tinha essa catering company específica que a gente podia fazer. Então eu não tinha escolha, sabe? Quem ia fazer a comida da festa. Só podia ser essa empresa e ponto final. E aí eu falei, ok, né? Tipo, falei, se todo mundo faz assim, então vou fazer também. Tipo, porque, né? Eu queria ter mais opção, eu queria poder ir na Itália, escolher várias empresas diferentes, qual que eu gostei mais da comida, mas tudo bem, não tem essa opção, vou com essa mesmo, que tem aí, é a única disponível. Aí, ela falou assim, olha, agora você tem que dar entrada na companhia, você paga o local do evento através do Catering Company, porque foram eles que marcaram essa data disponível com o local do evento. Então, você não paga o local do evento pro local do evento, entendeu? Você paga pra empresa. Você paga tanto a comida quanto o local do evento. Você paga pra empresa de catering. Aí eu falei, tá. Só que eu falei, olha, eu quero que eles me mandem o cardápio. Até porque se eu não gostar deles, lembra que tem outra empresa ainda que também marca nesse local. Então eu posso mudar a data talvez e fazer com uma outra empresa. O que acontece? Eu falei, olha, antes de dar entrada no Catering Company, eu preciso ver o cardápio. Certo? Certo. Aí eles mandaram um cardápio pra gente de 3 pratos. Era tipo assim, primeiro uma entrada de sei lá o que, segundo macarrão e terceiro era uma sobremesa ou o bolo, sei lá. Aí você vai adicionando coisa, vai encarecendo, né? Se você quiser uma pizza, como a gente tá na Itália, pode ter uma pessoa fazendo pizza ao vivo lá no casamento. Falei, quero, bosta. Você quer um drink, tipo, você quer ter um menu de drink? Falei, claro, quero ter um menu de drink, né? Que pergunta é essa? E, enfim, você quer o champanhe, você quer que
O garçom vai passando na festa, dando champanhe, tudo. Falei, ok, quero tudo isso, manda aí pra mim o cardápio das comidas. Só que quando ela mandou o cardápio da comida, eu falei, olha só, eu vou precisar mudar isso aqui radicalmente. Porque assim, primeiro que a gente tem convidado da China e convidado dos Estados Unidos e Brasil, né? Tipo, as pessoas que vão sair do Brasil, dos Estados Unidos, da outros lugares da Europa, da Austrália, enfim. Eles todos comem a mesma comida. Mas os convidados chineses, os chineses normalmente, ainda mais pessoas velhas, eles só gostam de comida chinesa. Então, eu vou precisar mudar isso aqui. Por quê? Eu vou querer ter 2 opções de menu. Primeiro que eu não quero 3 pratos. Eu não quero uma entrada, um macarrão e depois o bolo. Eu quero ter 3 mais o bolo. Porque se uma pessoa não gosta de alguma coisa, tem uma outra opção. E eu quero que todo mundo esteja comido, sabe? Comido bem. Porque depois você vai chegar no hotel tarde, eu não sei se vai ter um service mais ou... Sei lá, tipo, eu quero que todo mundo esteja muito bem alimentado na minha festa. Então eu quero 4 pratos, na verdade, né? Contando com o bolo. E eu quero 2 opções de 4, sabe? Eu quero ter a comida ocidental e a comida oriental. A comida chinesa, eu vou precisar também de garçons que falem mandarim. Falei com ela. Porque, gente, eu tô pagando centenas de euros, entendeu? Não é 100 mil euros, 200 mil euros, é bem mais caro que isso. Então, eu vou falar pra você como que eu quero o meu casamento e você vai fazer acontecer, entendeu? Eu não tô pedindo nada assim absurdo. Tipo, eu tô pagando por essas coisas. Então, eu tô mudando drasticamente o que a companhia de catering tá me dando. Daí, eu falei, olha, eu vou precisar de 2 menus diferentes. Então, isso aqui dobrado que você me mandou. Tipo, eu preciso de 2 menus, 4 cada um. Comida chinesa e comida ocidental. Eu preciso que você me mande o que você pode fazer de comida chinesa. E eu preciso de garçons que falem mandarim. Outra coisa, eu quero todas as placas de comida que falam o que é o que, tipo de doce, essas coisas. Eu quero escrito em mandarim e em inglês e em português. Então eu preciso dos 3 nomes lá escrito. Português até que podia ser só inglês e mandarim, mas você vai bota português também. Também preciso de intérprete, assim, as pessoas ouvindo, sabe aquele microfonezinho que as pessoas colocam? Que tem um tradutor? Eu vou precisar disso também na festa. E isso também era através, não sei se é a empresa de catering, o que é, mas o garçom com certeza é através do catering, que eu preciso de garçom que fala mandarim. Daí, ela falou, olha, Roberta, você tá complicando, a gente, ela falou isso pra mim. Ela, nossa, aí também fica difícil, né? Eu falei, como assim? Tipo, eu fiquei meio assim, sabe? Quando ela me falou isso, eu falei, gente, eu tô pagando sei lá quantos milhares de euros nessa festa. Você faz casamento pra pessoas internacionais, aposto que deve ter chinês o tempo inteiro casando aqui. Tipo, como que você me fala isso, sabe? E aí eu falei, não, mas é necessário. Se não for pra ser assim, infelizmente não vou conseguir casar. Eu falei isso, sabe? Aí ela falou, tá, não, eu vou ver. E aí eu te aviso. Tá, eu falei, olha, eu vou dar entrada na companhia de catering depois que eles me mandarem quanto que vai sair isso tudo. Depois ela me retornou, né, e falou, olha, a companhia de catering não pode te dar um orçamento de quanto que vai dar depois que você der a entrada, antes de você dar a entrada. Eu falei assim, como assim? Não existe isso. Como que eu vou dar entrada num serviço e ficar obrigada a pagar o resto daquele valor se eu não sei quanto que vai dar o orçamento? Gente, imagina, tipo assim, vem um arquiteto na sua casa. Ele fala assim, tá bom, já entendi tudo que você quer fazer. Só posso te falar o preço depois que você me der uma entrada? Não existe isso. Eu falei, não, eu vou te dar a entrada depois que eu souber o preço. Até porque eu tô mudando drasticamente o serviço. Não é que eu tô adicionando uma coisa ali, outra aqui. Eu não sei se vai ser o dobro do preço. Não sei se vai ser o triplo, 10 vezes o valor. E aí eu vou dar entrada num negócio que daqui a um ano, um mês antes do casamento, você vai falar assim pra mim, vai dar sei lá quantos mil euros. Você vai ter que pagar aqui agora. Eu vou ficar... Entendeu? Tipo, não existe isso, gente. Eu quero saber quanto que vai dar antes de dar a entrada, né? Ou pelo menos ter uma ideia. Tipo assim, eu entendo que tem coisa que pode mudar antes da hora, mas eu preciso ter uma noção de quanto que vai ser. Tá, aí ela falou, olha, não dá pra fazer isso. Aí eu fiquei meio estressada. Eu falei, cara, eu não tô gostando disso. Tipo assim, eu tô achando melhor. Eu pensei na época, né? Sabe o que eu tô achando melhor fazer? Tô achando melhor fazer as coisas com calma. Porque eu tava fazendo muito na pressa, sabe? Porque eu queria ter tudo resolvido antes de ir pro Brasil fazer cirurgia. Falei, olha, é melhor. Porque no contrato falava que em 2 semanas, se a gente não quisesse continuar com ela, no contrato da mulher, né? Que ela devolvia o dinheiro. Eu falei, cara, eu tô achando melhor eu pedir a devolução do dinheiro, porque não passaram essas 2 semanas ainda. Os 25 mil euros que eu paguei pra ela, é melhor eu pedir de volta.
e eu falar, porque a gente ficou num vai e volta esse negócio da empresa não mandar o dinheiro que tinha que pagar. E, gente, essa mulher tava assim, Roberta, você tem que fazer o pagamento. Aí eu falei, calma, eu quero saber primeiro as coisas, sabe? Tipo, me deixa pensar. Gente, a mulher não me deixava. Sabe aquela pessoa que fica assim, em cima de você pra pagar um negócio? Parecia que eu tava devendo dinheiro pra ela. E eu falei, calma, eu vou te mandar o dinheiro, mas não é assim, né? Eu vou mandar pra você. Quando você falar pra eu mandar, eu vou mandar na hora. Não é assim que funcionam as coisas. Aí eu, depois disso também, o que aconteceu? Ela falou assim, eu tava comentando com ela, sei lá o que, do casamento. Isso ela já tava nesse vai e volta do orçamento. Eu comentei alguma coisa, eu falei assim, e o menu de bebida? Que eu tinha esquecido, tava tão focado nesse negócio do menu da comida. Aí eu falei, e o menu de bebida? Porque eu sei que o cara vai passar dando champanhe pra todo mundo, garçom, mas... E o resto das bebidas? Ela, você quer open bar? Porque eu não tinha incluído isso. Eu falei, como assim você não incluiu open bar? Isso não é óbvio, não, open bar? Aí ela, não, tem gente que não escolhe open bar, que é... Falei assim, gente, como assim? Não vou escolher open bar? Eu vou ter um casamento desse na Itália pra chegar lá e não ter open bar? Como assim? Então, sabe quando eu fiquei assim, gente, uma coisa que é tão óbvia pra mim, não é óbvia pra ela. E eu tava assim, meio com o pé atrás desse negócio da empresa de catering. Eu falei, quer saber? Eu acho melhor eu pedir o dinheiro de volta pra ela, que ainda tá dentro dessas 2 semanas, e eu pesquisar, será que é normal isso? Tipo assim, as pessoas fazem assim mesmo? Sabe, eu fuçar na internet, assistir uns vídeos de pessoas que estão programando casamento na Itália, talvez ver uns artigos, ler as coisas direitinho e me informar pra depois eu voltar pra ela de novo e fazer o casamento, entendeu? E, gente, ainda bem que eu fiz isso. Aí a gente conseguiu o dinheiro de volta da mulher e depois eu pesquisei e isso é comum, as empresas não derem todo o valor antes de você dar a entrada. Eu acho isso um absurdo, isso é comum. E eu sei, né, que o orçamento muda, mas como eu falei, gente, vamos supor, tá? Vou falar pra vocês. Se é 50 mil euros, o normal, o que eu mudei vai ser 100? Vai ser 200? Vai ser 300? Eu não sei, entendeu? Tipo, eu preciso ter uma noção. Ou eu mudei drasticamente, então assim, não vai ser 50. Isso eu já sei. Ainda tem o local da festa e esse valor é só o preço da comida. Ainda tem o resto, ainda tem, entendeu? Tipo, e nem era isso, gente, era mais que isso. Aí eu falei, não, eu acho melhor eu pesquisar direitinho, pedimos o dia de volta e ainda bem que eu fiz isso, porque aí depois eu fui pro Brasil, fiz a cirurgia no nariz, voltei pra Nova York, a gente tentou engravidar, né, consegui, depois foi pra Itália, voltou e eu estou grávida, aí eu voltei. Já voltei no semestre, algumas pessoas também me perguntam, Rô, como que tá sua rotina? Gente, minha rotina tá normal, porque eu vou descobri a gravidez, já fui pra Itália na semana seguinte. Voltei da Itália, já tinha que ir pra aula. E um semestre que eu fiz as aulas antes de engravidar. Então esse semestre que eu falei pra vocês que eu vou ter aula online e não sei o que, é no próximo semestre, não é agora. Então, tipo, minha rotina tá normal, sabe? Vocês vão ver no vlog também como tá, mas eu não tô menos produtiva nem nada disso. Tipo, eu tô normal. E eu também não tive enjoo a gravidez inteira, graças a Deus. Daí eu só tenho muito sono. Os hormônios, assim, ficaram à flor da pele, eu acho que nas primeiras 5 semanas, mas eu não tive enjoo nada, então eu consegui manter minha vida normal, sabe? Daí, agora casamento, gente. A gente vai casar quando agora? Eu não sei. Porque ou a gente casa final do ano no Brasil, só que pra casar final do ano no Brasil, final de 2026, né? A bebê nasce em maio. Se eu quiser casar no final de 2026, eu tenho que estar fazendo isso agora, final de 2025, porque lembra que você precisa de um ano pra poder programar as coisas. Ainda mais se for um lugar que as pessoas precisam de visto e tal. Vou estar programando agora. E nem por nada desse mundo eu vou programar um casamento agora. Daí, ou é final de 2026 no Brasil, ou no meio do ano, 2027, na Itália. Porque a Itália, você não casa no final do ano, tem que ser meio do ano. Ou no Brasil, não sei. Tipo, não sei quando que a gente vai casar, a gente não sei nada ainda. Eu tô na estaca zero. E não é minha preocupação. Por quê? Como eu falei pra vocês. Aí tem gente que tá perguntando, Rô, você vai ter filho antes de casar? Gente, 2 coisas. Primeiro, como eu falei pra vocês, eu tenho 29 anos. Eu quero ter filho até os 35. E eu quero 3 a 4 filhos. Então, eu não tenho tempo pra poder ficar esperando um ano de até casar, sabe? Então, vamos supor que eu não tivesse tentado ter filho agora, em agosto, né? Em agosto de 2026. Se eu ficasse esperando até julho do casamento, eu ia perder já um ano. De julho de 2025 até agosto de 2026, eu ia ficar um ano fazendo o quê? Esperando o casamento pra ter filho? Sabe? Eu falei, gente, agora não é hora de casar. E eu também não queria casar em julho, com a bebê nascendo em maio, porque eu vou casar junho, julho, com uma bebê de 2 meses, eu não vou estar
totalmente recuperada, sabe? Então, assim, casamento não é minha prioridade agora. Só que a gente vai casar no papel. A gente já tá com o advogado formalizando tudo. E eu vou assinar os documentos, ele também, antes da bebê nascer. Só que a gente não vai fazer festa nenhuma, jantar, nada. Porque isso é uma coisa que eu tava conversando com meu noivo também. Eu tenho medo da gente casar no papel e a gente fazer um jantarzinho, alguma coisa assim. E depois a gente não tem incentivo pra fazer uma festa, sabe? Porque, tipo, a gente vai ter esse sentimento que a gente já casou, que a gente já comemorou. Então, eu não quero ter esse sentimento, sabe? Tipo, eu ainda quero ter o sentimento de que eu quero casar e fazer festa. Mas mesmo que a gente já casou no papel. Daí, a gente vai casar no papel antes da bebê nascer. Então, tecnicamente, eu vou estar casada. Só que eu não vou chamar ele de noivo, eu vou chamar ele de... Quer dizer, eu não vou chamar ele de marido, né? Eu vou continuar chamando ele de noivo. Eu não vou postar nada, tipo, eu não vou falar nada. A gente só vai assinar as coisas com o advogado, que já tá formalizando as coisas. Mas eu não vou chamar ele de marido, não vou fazer jantar comemorando nem nada. Tipo, vai ser realmente só pra casar, tudo antes do bebê nascer. Mas festa mesmo, só depois. Então, eu não quero ter esse sentimento, como eu falei pra vocês, de que eu já casei, entendeu? Tipo, eu já chamo ele de marido, a gente já comemorou, mesmo que seja um jantar em casa, tipo, já foi comemorado. Aí, depois não vai ter incentivo pra fazer festa, sabe? Então, a gente vai casar nesse sentido, mas não no sentido de fazer festa e, enfim. Daí, gente, eu acho que esse vídeo tá muito longo. Mas eu acho que eu respondi várias perguntas que estavam lá no Instagram. E eu acho que agora vocês devem ter entendido também o timeline das coisas. Mas, nossa, gente, esse vídeo deve estar longo pra caramba já. Vocês não devem mais aguentar ouvir eu falar. Também eu tô cansada já de ficar falando. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Como eu tô gravando hoje aqui e já vou postar hoje, como um vídeo extra aqui no canal, porque eu tô postando toda terça e quinta. E esse vídeo vai sair hoje, no domingo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tagarelei pra caramba. Nossa, a gente precisa comer, tô com fome agora. E é isso, o resto vocês vão descobrir nos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau, até terça-feira, gente. Terça e quinta, 11 da manhã, horário de Brasília, aqui no YouTube. Não esquecem, quando vocês estiverem almoçando, horário de almoço no trabalho ou em casa, terça e quinta, 11 da manhã, horário de Brasília, aqui no YouTube. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.